Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, super simples e poderosa. Vem de uma fonte bem interessante, que junta a ciência de ponta com uma sabedoria assim bem antiga. E o foco é o poder que a mesa de jantar em família tem de transformar a nossa casa. Sabe? Algo que, na correria do dia a dia, a gente talvez tenha deixado um pouco de lado. Então, como a gente vai fazer isso? Bom, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que a mesa de jantar está meio que sumindo. Depois, a gente apresenta a grande ideia, o princípio da mesa. Aí, claro, vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso e dar um mergulho nas raízes mais profundas, até sagradas desse costume. E para fechar, vamos ver umas histórias que mostram o poder disso na prática e, o mais importante, como a gente pode trazer a mesa de volta para o nosso dia a dia. Então vamos começar entendendo o problema, né? Porque na loucura que é a vida hoje, parece que a gente perdeu alguma coisa pelo caminho. Aquele centro da casa, sabe? A mesa de jantar, que era onde tudo acontecia, hoje, em muitos lares, ela virou quase que uma peça de decoração. E a gente vai ver o impacto que isso tem na vida de todo mundo. E essa comparação aqui, olha, ela diz tudo. Pensa bem. O que antes era aquele momento sagrado do dia, sabe? De sentar junto, de ouvir como foi o dia do outro, virou só mais uma tarefa. Uma coisa logística, que a gente faz correndo, muitas vezes sozinho e quase sempre na frente de alguma tela. E o ponto aqui é crucial, gente. Não é só uma questão de, agora é mais prático. É muito mais profundo. Quando a mesa fica vazia, ou pior, quando está todo mundo ali, mas cada um no seu próprio mundo, no seu celular, a gente perde uma chance de ouro, uma chance de se conectar de verdade, de construir confiança, de resolver aquelas pequenas coisas do dia a dia, de simplesmente estar ali, um para o outro. Ok, o cenário parece meio desanimador, né? Mas e se a solução para esse problema tão moderno for, na verdade, algo super antigo? A fonte que a gente está analisando propõe exatamente isso. Não é uma fórmula mágica, não é um truque novo, é um resgate. Um resgate de uma ideia central, que ela chama de o princípio da mesa. E o que é esse tal princípio? Bom, a ideia é que a mesa de jantar é muito mais que um móvel. Ela é um espaço quase sagrado, pensado para conectar pessoas, para curar feridas, para fortalecer laços. É como se o ato de comer junto tocasse numa necessidade muito profunda que a gente tem, sabe? De pertencer, de se conectar, quase como se viesse de fábrica com a gente. E olha, a afirmação que a fonte faz aqui é forte. Ela diz que quando a gente se junta em volta da mesa, coisas incríveis acontecem. Problemas se resolvem, Deus se faz presente e relacionamentos de verdade são construídos. A ideia é que não se trata só de compartilhar comida, é abrir um espaço para algo muito maior acontecer, algo que pode sim ser chamado de milagre. Tá, isso tudo soa muito bonito, muito poético, né? Mas será que para em pé? Existe alguma prova, alguma coisa concreta que apoia essa ideia? A resposta é sim. E é aqui que a gente entra no que a ciência moderna, a pesquisa, descobriu sobre o impacto de algo tão simples quanto compartilhar uma refeição. E o que os estudos mostram é impressionante, é muito consistente. Várias fontes, como a Associação Americana de Psicologia, apontam na mesma direção. Sabe o que adolescentes mais equilibrados, com mais motivação na escola, geralmente têm em comum? Exato, o jantar em família. Eles tendem a ser mais autoconfiantes e, sim, até a tirar notas melhores. E essa citação da Universidade de Colômbia é genial, porque ela vai direto ao ponto. A mágica do jantar em família não está no cardápio, não é o que se come, é a conversa que acontece em volta da mesa. Esse é o ingrediente secreto. E isso, gente, não é achismo, é algo que inúmeras pesquisas confirmam. E quando a gente olha pros números, o negócio fica ainda mais sério. Esse gráfico mostra o risco de uso de substâncias. Olha a diferença. Adolescentes que comem com a família menos de 3 vezes por semana têm o dobro de probabilidade de fumar ou beber e 1,5 vezes a mais de usar maconha. Os dados são gritantes, né? Bom, então a ciência confirma. Sentar à mesa faz bem. Muito bem. Mas a fonte que estamos analisando vai além. Ela diz que existe algo mais profundo acontecendo ali. Um elemento, digamos, espiritual, com raízes lá na história antiga. Para entender isso, a gente precisa viajar no tempo, lá para o livro de Êxodo. Pensa no tabernáculo que era o centro da adoração. Deus dá as instruções para Moisés. Primeiro, a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de todos que representava a própria presença de Deus. E logo em seguida, qual a próxima instrução? Construir uma mesa.
A mesa vem logo depois da arca. Essa ordem não é por acaso, ela mostra o peso, a importância que a mesa tinha. E o simbolismo aqui é muito forte. Os pães que ficavam nessa mesa eram chamados de pães da presença. A fonte interpreta isso como um símbolo de Jesus, o pão da vida. A grande sacada é que a mesa não é só um pedaço de madeira, ela é um lugar feito para convidar uma presença divina para perto. E essa presença, por sua vez, é o que fortalece os nossos laços, as nossas relações. Ok, agora que a gente viu a teoria, vamos para a prática. A fonte usa algumas histórias bíblicas, que são curtas, mas super impactantes, quase como estudos de caso, para mostrar como esse princípio da mesa funciona de verdade. A primeira história é sobre restaurar o valor de uma pessoa, a autoestima. A gente vai conhecer Mefibosete. Imagina, um cara que vive escondido, se sentindo quebrado por dentro, sabe? Ele sofreu uma tragédia na família, se sente abandonado, rejeitado, completamente inútil. Mas aí, o rei Davi o encontra. E o que Davi faz? Ele não manda uma ajuda de longe. Não. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele convida Mefibosete para comer na mesa dele, para sempre. Esse convite, uau, não foi só comida. Foi a devolução da honra dele. Transformou um cara que se sentia um lixo em um membro da família do rei. A próxima história é talvez a mais conhecida de todas sobre reconciliação, a do filho pródigo. A gente conhece a história, né? Um filho que basicamente vira as costas pro pai, pega todo o dinheiro da herança, gasta tudo e acaba na pior. O relacionamento ali estava em ruínas. E quando esse filho volta para casa, esperando o quê? Bronca, julgamento, o pai faz exatamente o contrário. Ele não dá sermão, ele não impõe regras. A primeira ordem dele é: preparem uma festa, o banquete. A mesa vira o palco da celebração. É ali que o amor sem condições é demonstrado e é ali que aquela família é restaurada por completo. Certo, histórias poderosas, mas e hoje? Como a gente aplica esse princípio na nossa vida? A fonte é bem prática nisso e mostra tanto os benefícios quanto os primeiros passos que a gente pode dar. E os resultados de trazer esse costume de volta são enormes. Vai muito além de simplesmente comer junto. A mesa vira o lugar de demonstrar amor, de formar o caráter dos filhos, de melhorar a comunicação, de resolver os problemas. Basicamente, ela transforma nossa casa num verdadeiro refúgio, um porto seguro contra as tempestades da vida. E o mais legal é que a fonte deixa bem claro. Para começar, não precisa complicar. Não é sobre fazer pratos de chefe ou ter a mesa mais bonita do Instagram. É sobre 3 passos bem simples. Primeiro, priorize. Tente aumentar, nem que seja um pouco, o número de refeições em família na semana. Segundo, se prepare, para diminuir o estresse. E terceiro, compartilhe. Sempre que der, chame mais alguém para sentar com vocês. Para terminar, a fonte deixa a gente com uma pergunta. Uma provocação, na verdade. E se aquela transformação que tanta gente procura para sua casa, para sua família, começar justamente aí, na sua própria mesa de jantar? É um pensamento poderoso, né? De que nesse ato tão simples, tão antigo, de compartilhar uma refeição, existe uma força que a gente talvez tenha esquecido,